Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aí realizado pela Intertalks. Nós vamos aguardar cerca de 3 minutos, aqui 4 minutos, só para o restante do pessoal entrar e nós já iniciamos. Bom, pessoal, já aguardamos aí alguns minutos, né, até que todos entrassem. Então, vamos iniciar aqui o webinar hoje. Bom dia novamente, né? Hoje nós vamos falar sobre essa importância da gestão segura do transporte rodoviário de cargas perigosas, um tema aí bastante relevante para essa prática que acontece aí diariamente, né? Diariamente são expedidos produtos perigosos, transportados produtos perigosos, e por isso essa preocupação voltada aí com uma gestão segura e eficiente durante o transporte. Apenas alguns comunicados aqui antes do início. Vocês conseguem realizar perguntas, tá? Tem um canal aqui embaixo do Zoom de perguntas e respostas, então vocês podem enviar suas perguntas ao longo do web, né? Que for surgindo. E ao final, né, da apresentação, eu esclareço aí essas dúvidas. E caso não consiga trazer as respostas nesse momento, né, por conta do tempo,
nós responderemos posteriormente via e-mail essas perguntas aí para vocês. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália Cavalaro, sou especialista em legislação e classificação de perigo e transporte de produtos perigosos. Sou química formada pela Universidade Federal de São Paulo e atuo aí há mais de 9 anos com experiência na área de gestão do risco químico e toxicológico, hoje me especializando nessa parte voltada aí para o transporte. Também faço parte como membro da Comissão de Estudos de Transporte de Produtos Perigosos, CB16 da ABNT. Então, aqui tem os dados, os meus dados, né? Caso vocês fiquem com alguma dúvida depois, vocês podem me enviar um e-mail ou me contatar pelo telefone. Para quem ainda não conhece a Intertox é uma empresa de consultoria especializada na gestão do risco químico, toxicológico e ambiental, que tem aí como principal objetivo garantir a satisfação do cliente. Então, todas as nossas soluções, elas são personalizadas e desenhadas conforme a necessidade do cliente. Temos aí um trabalho de mais de 24 anos no mercado nacional e internacional, sendo aí uma referência nesse ramo. A Intertox possui aí um diferencial, que é a certificação do ISO 9001, né? Uma certificação bastante importante aí para a prestação de serviços para o compliance da gestão do risco químico, toxicológico ambiental. E esse compliance, ele é realizado por meio aí de consultorias, treinamentos e softwares. Então, trazendo aqui um pouco da programação desse webinar, nós vamos falar aí uma introdução sobre o que são esses produtos perigosos para o transporte, as regulamentações nacionais, o papel das fiscalizações, a importância de uma gestão eficaz no transporte e algumas estratégias de gerenciamento de riscos que vocês podem utilizar aí, nas empresas a qual vocês atuam. Falando então um pouco sobre o que são os produtos perigosos para o transporte. Eu imagino aqui que a maioria já conhece, né, sobre esse sistema de classificação, né? Mas eu vou passar aqui para a gente entender de fato quais são os produtos que entram como classificados para o transporte. Então, são considerados produtos perigosos para o transporte qualquer produto que tenha um potencial de causar dano ou apresentar risco à saúde, segurança ou meio ambiente. E esses produtos são, então, classificados conforme os critérios estabelecidos na resolução da NTT. Hoje, a resolução da NTT que está vigente e deve ser utilizada é a 5998 e suas instruções complementares. Compreender, portanto, a natureza desses produtos se torna essencial para garantir um transporte seguro e de acordo com as regulamentações vigentes. Essa classificação do produto perigoso, e aqui a gente está falando de substâncias, misturas, artigos, resíduos, deve ser feita pelo fabricante ou expedidor, orientado pelo fabricante, tomando como base as características físico-químicas do produto, alocando então em uma ou mais classes de risco. Então, o transporte, né, independente do modal, ele possui 9 classes de riscos e subclasses de riscos também, né? Então, nós temos, por exemplo, a classe 1 de explosivos, classe 2 de gases, temos líquidos inflamáveis, peróxidos, substâncias tóxicas, infectantes, corrosivas. Então, tem uma diversidade aí de classes de riscos que vão ser utilizadas aí para classificar o produto ou o resíduo, enfim. Esses produtos, né, após essa classificação, eles serão então alocados a números ONUs e a nomes apropriados para embarque. Isso também de acordo com a sua classificação e sua composição. Riscos associados ao transporte. Transporte de produtos perigosos, portanto, eles apresentam riscos significativos que podem ser atribuídos a vazamentos, incêndios, explosões, contaminação no meio ambiente, né? Então, a gente pode envolver aí ferimentos graves ou até mesmo fatais
as pessoas envolvidas no transporte ou até mesmo outros tipos de incidentes relacionados a essa atividade. Importante termos em mente que os riscos associados ao transporte de um produto perigoso, ele não afeta apenas o envolvido diretamente no processo, apenas o expedidor, apenas o transportador, mas ele também afeta a comunidades, ecossistemas, a economia como um todo, né? Por isso essa importância, esse cuidado, né, de verificar que esse transporte será feito de uma forma adequada. Por isso, minimizar esses riscos, ele se torna uma preocupação. Novamente, não somente para as empresas que transportam, né? E muitas vezes os expedidores têm uma visão de que o responsável pelo transporte é o transportador somente, e na verdade não, o expedidor tem um papel muito importante aí também nesse transporte, mas isso impacta aí a sociedade como um todo. Vamos falar agora um pouco sobre as regulamentações nacionais. Então, para a gente ter uma gestão segura, uma gestão eficaz, primeiramente, nós precisamos entender quais são essas legislações, né, e quais são os órgãos reguladores do transporte rodoviário de cargas perigosas. Então, a agência da NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT, entidade integrante aí da Administração Federal Indireta, ela foi criada em 2001 pela Lei 10.233 e regulamentada pelo Decreto 4.130 em 2002. Então, compete hoje à NTT estabelecer padrões e normas técnicas complementares relativos às operações de transporte rodoviário de produtos perigosos, bem como determinar proibições de transporte de produtos específicos. Então, a NTT é a agência aí responsável pela atualização desse regulamento de transporte, né, por estar fiscalizando esse transporte diariamente. Atualmente, a regulamentação para o transporte, ele corresponde, então, à Resolução 5998, que atualizou o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e aprovou suas instruções complementares. Por isso, hoje, a resolução que está vigente é 5998, mas é muito importante que vocês sempre fiquem atualizados sobre as resoluções vigentes. Recentemente, nós tivemos uma consulta pública, né, sobre a Resolução 5998, então, muito em breve, nós teremos novidades aí em relação a essa resolução. Mas a resolução mãe, digamos assim, do transporte de produtos perigosos é relacionada a esse regulamento. Portanto, cabe à NTT fiscalizar o cumprimento das disposições previstas nessa resolução, né, nessas instruções complementares, para todos os transportes realizados em vias públicas de todo o território nacional. Falando agora um pouco sobre o papel da fiscalização, a fiscalização ela compreende, portanto, a verificação de alguns quesitos para o transporte. Então, a gente tem documentos de porte obrigatório. Então, aqui a gente pode estar falando do documento para o transporte de produto perigoso, por exemplo, da adequação da sinalização dos veículos e dos equipamentos de transporte, da identificação dos volumes em relação aos produtos especificados no documento para o transporte. Então, por isso a necessidade de estar levando junto ali no veículo o documento com a descrição dos produtos perigosos para o transporte, né? Essa descrição vai ser importante para o órgão fiscalizador entender quais são os produtos que estão presentes nesse compartimento de carga, né? E ele poder verificar ali as questões voltadas à sinalização dos veículos, né? Se o emplacamento está sendo feito da forma adequada, a sinalização ali com os painéis de segurança, os rótulos de risco e também a identificação dos volumes, né? A gente sabe que os produtos classificados como perigosos para o transporte, eles devem ter uma identificação, uma rotulagem específica dizendo qual que é o risco desse produto. Será fiscalizado também aí a existência de vazamento,
no equipamento de transporte a granel, ou se tratando aí de uma carga fracionada, vazamento de embalagens, né? A questão da estiva, o estado de conservação, desses produtos, desses volumes. Características técnicas e operacionais, então aí está voltado aí o estado de conservação dos veículos e equipamentos de transporte, por isso que é de suma importância que esses veículos sejam aí vistoriados diariamente, mensalmente, né? Tem aí um suporte relacionado a essas questões operacionais do estado de conservação do veículo, porque esse também é um item que será verificado durante uma fiscalização. O porte e estado de conservação do conjunto de equipamento para situações de emergência e dos EPIs. Então, aqui uma grande importância, né? Não basta termos somente os EPIs junto com o condutor. Nós precisamos que esses EPIs estejam com CAs válidos, sejam apropriados aí para a carga que está sendo transportada. Adequação das demais exigências previstas na regulamentação, como veículos autorizados e segregação entre produtos incompatíveis, né? Então, a gente sabe que existem tipos de veículos que estão habilitados para o transporte de cargas perigosas, né? Veículos de carga misto e especial, somente. E a questão da segregação entre produtos incompatíveis, né? Então, verificar se de fato aqueles produtos eles podem ser transportados juntos, se é necessário ter um cofre de carga para estar fazendo esse estanqueamento entre esses volumes. Então, tudo isso será alvo de fiscalização aí pelo órgão competente. Competências para a lavratura dos autos de infração. Então, a fiscalização, ela pode ser realizada tanto pela NTT como por outras autoridades competentes com circunscrição sobre a via por onde estiver transitando esse veículo. Então, outros órgãos competentes também podem fiscalizar aí esse transporte de produto perigoso. O policial rodoviário, outros órgãos aí ambientais, estaduais, federais, também podem estar fiscalizando esse transporte. A inobservância das disposições deste regulamento, né, e aqui a gente está falando da 5998, sujeita o infrator à multa e demais procedimentos previstos sem prejuízo de outras sanções cíveis, né? Então, além de responder por essas condutas inadequadas, muitas vezes presentes no regulamento de transporte, o infrator também pode responder a outros processos cíveis aí de outras legislações, como, por exemplo, a questão aí voltada para crimes ambientais. A lavratura do auto de infração compete à NTT ou outra autoridade a realizar essa fiscalização. Procedimentos e prazos referentes ao processamento dessa infração, a defesa, o recurso, né, que também pode ser utilizado e a cobrança dessas infrações, elas devem observar normas específicas da autoridade que efetuar a lavratura do auto de infração. As infrações que configuram situações de grave e iminente risco à integridade física de pessoas, à segurança pública, meio ambiente, podem ensejar os seguintes procedimentos. E aqui a gente fala de alguns procedimentos que são realizados ali na prática, né? Toda vez que tem uma situação que o fiscal ele identifica uma situação de grave ou iminente risco à integridade física de pessoas, ele pode reter o veículo podendo ser autorizada a sua remoção para um local mais seguro, né, em condições mais adequadas, até que essa regularização seja feita, até que seja sanada essa irregularidade pelo infrator. O transbordo, sob responsabilidade do infrator, dos produtos para outro veículo, né? Então, seria aí retirar a carga de um veículo e colocar a carga em outro veículo ou equipamento de transporte adequado. Encaminhamento da ocorrência às demais autoridades competentes, conforme o caso. Pode também ser recolhido o CIV, o CTPP ou o CIPP, e aqui a gente está falando para o transporte a granel, né? O certificado de inspeção veicular, o certificado de transporte de produtos perigosos,
e esses documentos eles podem ser encaminhados ali para o Inmetro, né, que é o órgão aí responsável por essa certificação, e dar uma baixa no sistema até a regularização. Caso essa situação ela não seja considerada, né, como de grave e iminente risco, a autoridade competente ela vai então autuar o infrator e liberar o veículo para continuidade no transporte, né? E aqui a gente está falando, por exemplo, de uma embalagem que não está com uma rotulagem adequada, algum sinal ali de que a nota fiscal, o documento para transporte não tem as informações obrigatórias, né? Então, são alguns casos onde o veículo ele pode ser liberado para a continuidade desse transporte, mas com certeza aí os infratores vão ser penalizados. Então, esses procedimentos que eu acabei de passar aqui com vocês, eles serão adotados em função do grau e da natureza do risco, mediante avaliação da autoridade fiscalizadora. Vamos falar agora sobre a identificação do infrator. Então, quem são considerados infratores nesse transporte? Então, podem ser infratores tanto os expedidores como os transportadores. E por isso que eu falei ali no início do webinar, né? A responsabilidade do transporte não é somente do transportador, mas do expedidor também. Quem é o expedidor? O expedidor é qualquer pessoa, organização ou governo que prepara uma expedição para o transporte. É aquele que vai entregar a carga ao transportador. O expedidor, ele deve ser identificado, portanto, pela documentação que estará acompanhando esse transporte e a última figura a preparar a expedição. Tá? Então, no documento de transporte de produtos perigosos, que pode ser o documento fiscal, deve ser identificado aí quem é o expedidor dessa carga. O transportador era qualquer pessoa, organização ou governo que efetua de fato esse transporte de produto perigoso por qualquer modalidade de transporte. E o termo aqui ele inclui as empresas transportadoras, os transportadores autônomos e também os de carga própria. Então, existem empresas que possuem veículos próprios e por isso transportam, né? Atuam como uma figura de expedidor e transportador ao mesmo tempo, que são os identificados como transporte de carga própria. As infrações administrativas, que novamente são essas infrações que ocorrem diariamente pelas vias públicas, elas podem ser atribuídas ao transportador e ao expedidor. E essas infrações, elas são classificadas de acordo com a sua gravidade em 4 grupos. Então, o primeiro grupo são infrações atribuídas ao valor de R$ 5.000. Segundo grupo, punições de 1.400. Terceiro grupo, punições de R$ 1.000. E quarto grupo, de R$ 600. Dentro da resolução 5998, vocês conseguem verificar quais são essas infrações e a que grupo essa infração será atribuída. Então, referente ali ao documento de transporte, aos EPIs, às embalagens. Então, todos esses itens, né, os requerimentos que são cobrados no regulamento de transporte, eles serão abordados ali como infrações administrativas. Então, o não cumprimento por um preenchimento, o não cumprimento por não estar legível ou informações incorretas, eles podem estar em grupos diferentes. E, claro, essas infrações, elas também são divididas em transportador e expedidor e, portanto, algumas infrações possuem um grau mais relevante para o transportador e menos para o expedidor ou vice-versa. Então, é muito importante que vocês tenham em mente que essas punições estão previstas em legislação, né, e elas são utilizadas aí diariamente para fiscalização. Importante que na reincidência de infração com idêntica tipificação, no prazo aí de 12 meses, a contar do trânsito em julgado da primeira infração cometida,
a multa ela é aplicada com acréscimo de 25% em relação aos valores estabelecidos neste artigo aí da resolução da NTT. Quando cometidas simultaneamente duas ou mais infrações de diferentes tipificações, serão aplicadas as penalidades correspondentes a cada uma delas, né? Então, cada infração que for sendo cometida, ela vai sendo somada. E importante aí que no transporte de carga própria se aplicam somente as penalidades atribuídas ao transportador, tá? Então, não somam aí as infrações do expedidor com o transportador. Vamos agora, então, seguir para a questão da importância de uma gestão eficaz no transporte rodoviário de cargas perigosas. Então, falando aí sobre o gerenciamento de riscos. Transporte de produto perigoso, ele envolve riscos que podem variar aí desde um transbordo até processos mais graves, né, referentes aí a acidentes rodoviários, né, que seria o cenário mais extremo quando a gente está transportando uma carga perigosa. O gerenciamento, ele inclui a identificação de potenciais ameaças, avaliação de sua probabilidade, gravidade e implementação de medidas de mitigação. Então, por isso, há necessidade de gerenciar esses riscos, né, para avaliar qual que é a probabilidade do risco, qual que é a sua gravidade, né, e também implementar essas medidas de mitigação. Nós sabemos aí que cada empresa transporta uma quantidade de produto perigoso, uma determinada classe de risco, que muitas vezes necessita de um cuidado mais especial durante esse transporte, ou se não transporta uma carga a granel, ou somente cargas fracionadas. Então, cada empresa tem que verificar qual que é o potencial risco desse transporte que está sendo realizado. Sobre a importância desse gerenciamento de risco, né? É importante compreender e aplicar práticas de gerenciamento de riscos para garantir a segurança de todos os envolvidos no transporte, né? Não somente ali o transportador e expedidor, como a gente viu, mas também as outras pessoas, né, que eventualmente estão transitando em rodovias também, junto aí com esse veículo com produtos classificados para o transporte. O gerenciamento de risco ajuda a garantir a conformidade legal, evitando, portanto, essas penalidades. Outro ponto é que as empresas que demonstram um compromisso sólido com a segurança e o gerenciamento de risco, elas acabam ganhando uma reputação positiva, né, por demonstrarem uma responsabilidade social. Então, isso acaba sendo um peso aí para as empresas. A gestão eficaz de risco pode, portanto, levar à redução de custos relacionados a acidentes e danos à carga. Então, o custo da prevenção, ele sempre será menor do que o custo da remediação, né? Tudo bem, ali na prática do dia a dia vocês podem levar alguma infração ou outra, né? Nós vimos que os valores não são tão altos, mas nós não devemos ficar presos a esses valores, né? Nós devemos ver a complexidade deste assunto, né? O agravamento que pode ter esse assunto e o pior cenário aí possível, que seria no caso de um acidente. Vou trazer agora para vocês algumas estratégias de gerenciamento desses riscos, né? Os itens que vocês devem verificar aí diariamente para garantir o compliance no transporte de produtos perigosos. Então, o primeiro item é referente à conformidade regulatória, né? Então, conhecimento das regras. Então, importantíssimo que vocês se mantenham atualizados com as regulamentações e normas vigentes. Então, ali a gente falou do regulamento da NTT, nós temos também algumas outras normas que são citadas dentro do regulamento, né? Algumas normas da BNT que devem ser seguidas. Então, essas regras vão definir os requisitos específicos para o transporte desses produtos. O processo de classificação do produto, né? Então, é o início ali de um produto perigoso, ele começa ali na classificação. Então, é importante se certificar de que todos os produtos sejam corretamente classificados, de acordo com as suas propriedades, né?
É importante que, ao comprar produtos, vocês exijam ali a documentação de segurança, né? Por mais que seja para o manuseio, essa documentação ela já vai trazer indícios para vocês se o produto comprado tem uma classificação para o transporte ali na seção 14, né? Então, vocês já conseguem verificar essas informações para depois vocês adentrarem esses produtos dentro da empresa. E há aqueles casos onde posteriormente é realizado o transporte desses produtos, seja para uma nova venda ou seja até mesmo para deslocamento entre outras unidades, né? Então aí a responsabilidade desse transporte acaba sendo do destinatário que acabou virando um expedidor dessa carga. Então, por isso a necessidade de se certificar que de fato essa classificação ela é adequada para esse produto. Embalagens adequadas. Então, sempre usar embalagens certificadas, e aqui a gente está falando daquelas embalagens homologadas, com exceção em alguns casos onde não são exigidas essas embalagens, como no caso de quantidade limitada por embalagem interna, mas em geral, os produtos perigosos para o transporte necessitam estar acondicionados em embalagens que foram devidamente ensaiadas e atestada para o transporte de determinado número ouro. A rotulagem também é importantíssimo, né? Esses volumes eles devem ser identificados com a marcação do número ONU, nome apropriado para embarque e os rótulos de riscos, assim como demais símbolos aplicáveis, como por exemplo aquele símbolo peixe-árvore, no caso dos produtos perigosos ao ambiente aquático. Então, é um item que vocês devem se certificar aí que está sendo cumprido. Então, classificação, embalagem, rotulagem são os itens iniciais desse processo. Posteriormente, né, nós temos aí a parte da sinalização dos veículos. Então, sinalizar os veículos e equipamentos com rótulos de riscos, painéis de segurança e demais símbolos. Também é uma outra atribuição que deve ser verificada ali diariamente. Características técnico-operacionais, então certificar que os veículos e equipamentos de transporte atendem às características técnicas e operacionais previstas na regulamentação da NTT. Então, aqui a gente entra naquelas inspeções periódicas desses veículos. Limpeza e descontaminação, então se certificar que os veículos e equipamentos não apresentam contaminação proveniente de um produto perigoso em seu exterior. Então, a importância de, tanto na parte da embalagem, como aí no caso de veículos em si, né, que você não tenha nenhum produto perigoso, externo que possa entrar em contato, né, com o ambiente, com uma pessoa. Importância dos veículos autorizados, né? Foi o que eu falei, que tem os veículos permitidos para o transporte. Então, sempre se certificar que esse veículo ele é permitido para o transporte rodoviário. Acomodação da carga, assegurar que a carga esteja condicionada e estivada no compartimento de carga. Importante que esses volumes eles não se desloquem, caiam, tombem durante o transporte, né? E que eles suportem aí o risco desse transporte. Incompatibilidades, então sempre garantir que os produtos perigosos não sejam transportados com outros produtos incompatíveis, a não ser que eles sejam separados ali por um cofre de carga, né? Algo assim mais específico, mas que vocês tenham aí consciência sobre as incompatibilidades dos produtos perigosos, né? Inclusive, a gente tem uma BNT, que é a 14619, que traz um maior detalhamento aí sobre essa questão de incompatibilidade química entre esses produtos. Parte documental, então assegurar que toda a documentação necessária esteja completa e correta, né? Assegurando aí o porte dos documentos originais do CTPP ou CIPP, conforme aplicável, e do CIV, e aqui a gente está falando do transporte a granel, né? São documentos voltados para esse tipo de transporte. Importante que eles estejam dentro da validade, emitidos pelo Inmetros ou entidade por este acreditada. Documento para o transporte de produtos perigosos. Aqui, novamente, exemplo, uma nota fiscal
contendo as informações relativas aos produtos transportados. Então, aqui entra aquela descrição do número ONU, né, o nome apropriado para embarque, e a quantidade desse produto que está sendo transportado. Outros documentos ou declarações exigidas nos termos das instruções complementares. Documento comprobatório de aprovação do curso especializado para condução de veículo de transporte, né? O curso MOP, também conhecido como curso MOP. As licenças, né? Então, o importante é garantir o cumprimento de todas as licenças e reportes para o transporte de produtos perigosos, né? Aqui nós estamos falando das licenças tanto dos transportadores como dos expedidores, que às vezes, porventura, podem ser exigidas, né? Produtos controlados ou alguma licença específica ali de um órgão ambiental. Licenças aí também relacionadas ao trajeto da onde você está fazendo esse transporte, né? Então, a gente tem licenças ambientais estaduais, interestaduais, e licenças municipais também, como no caso aqui do município de São Paulo, que a gente tem a LETPP, tá? Que é uma licença que deve ser retirada para o transporte aqui dentro do município. Quanto aos reportes, né? Aqui a gente pode estar falando também do reporte do DENIT, né? Numa escala federal, que inclusive até o final de setembro deve ser reportadas essas rotas. E também a gente pode falar do reporte de rotas ao CONDEC, né, voltado aí para o município de São Paulo, que deve ser realizado aí sempre entre janeiro e março. Situações de emergência e transbordo. Equipamentos de proteção. Então, em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização do veículo, esse condutor ou auxiliar, ele deve avaliar e fazer o uso do EPI, né, que ele vai estar levando aí durante esse transporte. Então, por isso que os expedidores, eles devem fornecer EPIs adequados, né, ao grupo que está sendo transportado. A BNT 9735 traz ali por grupos de números ônus, né, qual que é o grupo do EPI que vai ser aplicável para aquela carga. Então, é importante que vocês verifiquem quais são esses EPIs. Importante aí, então, que o condutor ele avise imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, né, e às autoridades de trânsito responsável pelo atendimento à emergência, quando preciso, sempre detalhando a ocorrência, o local, o nome apropriado para embarque, o número ONU e a quantidade dos produtos transportados. E aqui também a gente pode pensar naquele documento que hoje é dito como opcional, que é a ficha de emergência, né? Que traz todas essas informações aí que podem ser utilizadas no caso de uma emergência. Resposta a incidentes e emergências. Então, importante que as empresas elaborem planos de resposta à emergência, né? Então, planos de atendimentos a emergências, né? O PAI. Desenvolver e manter planos de resposta a emergências específicos para diferentes tipos de incidentes, como derramamentos ou incêndios. Indo agora sobre a questão voltada para o treinamento e capacitação. Então, todos os envolvidos aí no transporte, né, os funcionários envolvidos no manuseio no transporte, eles devem receber treinamento regular para entender a complexidade deste assunto e também efetuar o transporte da forma adequada, né? E isso também deve incluir procedimento de emergência e manuseio seguro. Então, o funcionário que está trabalhando em uma expedição, ele tem que ter ciência da complexidade do assunto para que ele consiga avaliar se de fato aquela carga ela está bem estivada, se ela está condicionada ali no compartimento de carga de uma forma adequada, que não está junto com materiais incompatíveis, as questões voltadas aí para a sinalização de segurança do veículo, essa verificação ela é feita diariamente. Então, por isso que os funcionários eles devem receber treinamento para transporte de produtos perigosos. Simulações de emergência também, bastante interessante, né? Realizar sempre simulações periódicas para garantir que a equipe esteja preparada para lidar com situações de emergência, como em caso de vazamentos ou acidentes. Procedimentos de transporte, né? Então, aqui a gente indica que as empresas desenvolvam e implementem procedimentos operacionais padrões, né? Os POPs,
para transporte de produtos perigosos, e aí vocês podem elaborar esses POPs aí para que sejam consultados, né, diariamente, né, e sejam verificados aí os quesitos operacionais que devem ser identificados, enfim, verificados. Inspeções regulares, então, realizar inspeções regulares nos veículos e equipamentos para garantir que estejam em boas condições e atendam os requisitos de segurança. Isso também é indispensável aí para o transporte. E por último, né, nos procedimentos de transporte, a gente traz aqui o checklist. O checklist não é um documento obrigatório por legislação, mas ele é altamente recomendado, né? Inclusive, a gente tem uma BNT, a 15481, que traz aí sobre as questões voltadas para o checklist. Então, sempre recomendamos que as empresas, sejam transportadoras quanto expedidores, né, implementem checklists de expedição de produtos perigosos para a verificação dos itens de atendimento. Então, esse checklist ele deve ser realizado a cada carga, né, a cada saída desse veículo, deve ser verificado todos os quesitos ali de atendimento para certificar-se de que aquele transporte ocorrerá de acordo com os itens aí fiscalizados pela legislação e em segurança também. Planejamento e avaliação de risco. Então, realizar avaliações de riscos detalhadas para identificar e avaliar os perigos associados ao transporte, considerando aí fatores como o tipo de produto, a condição do transporte e esses roteiros, né? Isso daí também vai impactar bastante no planejamento da rota. Então, isso pode ser verificado junto com a transportadora, né? O expedidor pode verificar junto com a transportadora qual é esse planejamento de rotas, né? Sempre planejando rotas mais seguras e eficientes, evitando áreas de risco elevado e ajustando rotas conforme o necessário aí para minimizar a exposição ao público e ao meio ambiente. Monitoramento e rastreabilidade, né? Então, a implementação de sistemas de monitoramento mesmo para entender em tempo real onde que está o veículo, né? Se está acontecendo da forma como deveria acontecer, se tem algum impedimento no meio do caminho, né? E as condições dos produtos perigosos durante esse transporte. Então, são algumas formas aí que vocês podem utilizar internamente dentro da empresa. Registro e rastreabilidade. Então, importantíssimo sempre manter registros detalhados e precisos de todas as movimentações de produtos perigosos, né? O checklist é uma ferramenta que também vocês podem manter como um registro, né? O monitoramento de que determinado veículo saiu em determinado horário e transportava determinados produtos, né? Então, vocês conseguem ter esses registros que vai facilitar aí a rastreabilidade e análise de eventos, né? Num caso de um acidente, onde todos são convocados, até mesmo o destinatário, né? É uma forma de vocês terem aí um registro, essa rastreabilidade de que o produto foi efetuado, esse transporte desse produto foi efetuado de determinada forma. Revisão e melhoria contínua, então avaliação pós-incidente. Importante que sempre após qualquer incidente, não só apenas após acidentes, né, vocês realizem uma análise detalhada para identificar as causas e implementar medidas corretivas. Então, aqui poderia ser aberturas de RNCs, né, relatórios de não conformidades, para identificar o que ocasionou esse problema e vocês trazerem a solução para que isso não ocorra novamente. Feedback e atualizações, então sempre recolher feedback da equipe que está trabalhando ali diariamente com esse produto perigoso, né, para melhorar continuamente aí os procedimentos e estratégias de gerenciamento de riscos. Então, conversar de fato com a equipe, né, quais são os impedimentos que eles estão verificando ali no dia a dia, né, para que vocês consigam melhorar o sistema, a sistemática de vocês, né, para justamente aí melhorar o desempenho durante esse transporte. Comunicação eficaz, então a comunicação com transportadores. Então é importante estabelecer canais claros de comunicação com transportadores e parceiros logísticos
para garantir que todos os envolvidos estejam cientes dos riscos e dos procedimentos. Então, todos os envolvidos têm que estar cientes dos riscos que correm, né? E esses procedimentos que devem ser realizados no caso de um acidente, no caso de um incidente. Informação ao público, em casos necessários, fornecer informações claras e acessíveis ao público sobre os produtos perigosos em transporte e as medidas de segurança. Bom, pessoal, então aqui a gente passou um panorama geral para vocês de algumas estratégias, né? Desde o começo ali da classificação até a parte do monitoramento do transporte em si, todos os itens que vocês vão ter que verificar aí diariamente, tá? E importante também ressaltar a importância do checklist, né? Então, caso vocês não utilizem o checklist, nós altamente recomendamos que vocês personalizem um checklist, né, conforme a carga que está sendo transportada, né, e utilizem aí diariamente conforme esse transporte for ocorrendo. Bom, falando agora um pouco sobre algumas soluções da Intertox, voltando para o transporte, principalmente para os perigosos. Como eu disse inicialmente, a Intertox ela trabalha com consultoria, softwares e treinamentos, né? Então a gente possui serviços aí voltados para todo o ciclo do produto, né? E o transporte acaba entrando nesse ciclo do produto, né? Então, a Intertox hoje possui serviços voltados para a gestão de transporte de cargas perigosas em si. É um serviço mais complexo, onde a gente faz uma visita no site aí da empresa, verifica como está sendo efetuado hoje esse transporte e, posteriormente, emite um parecer técnico ali com os pontos de melhoria, os pontos que devem ser alterados, né? Então, vocês conseguem identificar aí de uma forma muito mais fácil quais são os riscos que a empresa hoje possui perante a esse transporte de cargas perigosas. A consultoria pontual ou contínua, então nós oferecemos também suporte para consultorias pontuais, então às vezes surge dentro da empresa uma dúvida que ninguém consegue responder e precisa de um respaldo técnico, de um caso ali bem pontual, então nós também prestamos esse serviço, ou consultoria contínua, né, que seriam aí horas dedicadas mensalmente para estar auxiliando vocês em dúvidas que ocorrem aí diariamente. Emissão de pareceres técnicos, então aqui entram temas bem específicos que normalmente vocês precisam de um esclarecimento técnico, né? Até mesmo para apoio jurídico. Então, nós também fornecemos esses pareceres técnicos. Capacitação de transporte de cargas perigosas, né? Então, são aqueles treinamentos que eu falei para vocês que é importante que os envolvidos no transporte tenham recebidos. E aqui também a gente envolve uma prática de checklist, né? Como que funciona o checklist na prática para esses colaboradores. E uma novidade que estaremos lançando em breve, que é um módulo, são dois módulos do SafetyCam. O SafetyCam é nosso software, que é o módulo de consulta de número ONU. É um módulo que vocês vão conseguir verificar os números ONU de uma forma muito mais fácil do que hoje é feito ali com a resolução de transporte. Então, vocês conseguem verificar quais são os rótulos de riscos que devem ser utilizados, a quantidade limitada, as instruções de embalagem, quais são os EPIs daquele número ONU. Então, é uma consulta aí muito mais fácil do que utilizar a legislação diretamente, e o módulo de checklist. Então, esse módulo, ele também vai estar disponível na versão mobile, tá? Então, vai ser uma facilitação aí diária para as expedições de produtos perigosos, né? Então, vocês conseguem fazer o checklist ali pelo smartphone ou por um tablet. É um checklist altamente personalizado, vocês podem incluir outras informações da empresa, e também vocês conseguem fazer registros fotográficos, né? Hoje os checklists são utilizados manualmente, a gente sabe que fica inviabilizado, né, o fato de registrar aí, às vezes, uma sinalização de segurança, os volumes que estão sendo embarcados, né? E fica com uma forma documental somente ali um papel. Então, aqui vocês conseguem manter essas informações informatizadas, né? E depois vocês conseguem até mesmo gerar um relatório, né? Então, se for necessário verificar um determinado veículo que saiu em determinado dia, né? Entender um pouco como foi feito esse checklist, vocês conseguem gerar um relatório aí
para vocês utilizarem aí em caso de um acidente ou até mesmo se vocês forem fiscalizados em algum item ali que vocês entendem que saiu da base de vocês correto, mas no meio do caminho houve alguma alteração. Então, bastante interessante. Bom, eu termino aqui, então, as informações que eu tinha que trazer para vocês sobre esse gerenciamento de risco no transporte. E eu vou abrir agora para as dúvidas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui as dúvidas que nós temos. Bom dia, onde conseguimos verificar as atualizações da Resolução 5998? Vocês conseguem verificar essas atualizações no portal da NTT, tá? Então, ali é informado se houve alguma atualização no Diário Oficial ou outros meios de comunicação também, tá? Então, muito em breve, acredito que teremos novidades, inclusive dessa consulta pública que eu falei para vocês, tá? A incompatibilidade do transporte de produtos químicos. Avalio de acordo com a FDS, item 10, os produtos que estou transportando? Boa pergunta, tá? O item 10 da FDS, ele traz incompatibilidades para armazenamento, tá? E não necessariamente será incompatibilidade aí para o transporte. Nesse caso, eu recomendo que vocês verifiquem a BNT 14619. Dentro da 1469 tem uma tabela de incompatibilidade por classes de risco, tá? Então, vocês conseguem verificar ali se a classe 3 pode ser transportada com a classe 1, né? Se tem algum item ali que não está de acordo, vocês conseguem verificar na 14619. Quando uma transportadora possui um centro próprio, onde ele rearranja a carga com os produtos perigosos e redireciona a carga para os destinatários, como fica a responsabilidade do expedidor, visto que a carga já saiu de seus cuidados e posteriormente foi alterado o meio de transporte ou divisão da carga, por exemplo. Se a gente estiver falando de casos de redespacho aqui, a responsabilidade como expedidor se torna do transportador, tá? Então, o expedidor, a transportadora pegou os produtos, né, do expedidor, levou para um centro logístico e depois ele rearranjou essa carga em outro veículo ou repassou para outra transportadora. Então, quem figura como uma figura do expedidor agora é a transportadora. Ainda é obrigatório o envio da ficha de emergência e envelope de transporte junto à documentação da carga? Não, não é obrigatório, tá? A ficha de emergência, ela já, inclusive, saiu nas outras regulamentações da NTT. Hoje, ela configura como um caráter opcional, porque ainda a gente tem um artigo da resolução que fala que deve ser dada informações em caso de acidente. Então, portanto, é um documento que já está consolidado e, portanto, nós recomendamos que seja utilizado, tá? Acredito que muito em breve, com essa consulta pública, tenhamos alguma novidade referente à ficha de emergência, mas ela não é um porte obrigatório, nem um envelope. Quando, quando há alguma irregularidade no transporte com a penalidade de multa, essa multa é dividida entre o transportador e o proprietário da carga ou cabível somente ao transportador? Essa multa ela vai ser atribuída ao transportador e ao expedidor, né? Em menor ou maior grau, dependendo do que seja essa multa. Então, podem ter infrações que são atribuídas em maior grau ao transportador e em menor grau ao expedidor, ou vice-versa, tá? Mas ambos vão receber essa multa. Como deve ser elaborado o documento de descrição de produtos perigosos para o transporte? Existe algum modelo? Pode ser feito na NF ou em documento à parte e anexo à NF. Bom,
A legislação, ela dita como documento de transporte de produtos perigosos qualquer documento que contenha a descrição do produto perigoso. Isso daí está aberto. Significa que não necessariamente essa informação tem que constar na nota fiscal. Vocês conseguem consultar como deve ser essa descrição na parte de documentação da 5998. Tá? Então, vocês conseguem pesquisar essa legislação. Na parte de documentação, vai ter a descrição do produto perigoso, tem uma ordem que deve ser cumprida ali, o número ONU, nome apropriado, classe de risco, grupo de embalagem. Importante que essa ordem ela seja seguida. Essa informação pode constar na nota fiscal ou em qualquer outro documento aí que tenha as informações do expedidor. Tá? Ou vocês podem elaborar um outro documento, ou utilizar um manifesto de carga, enfim, pode constar em outros documentos também. Tem uma dúvida referente ao uso de sobreembalagens no transporte. Quais os requisitos que precisam ser obedecidos? Por exemplo, colocar um frasco de algum tipo de produto químico dentro de uma bombona homologada. Como esse acondicionamento precisa ser identificado para atender os requisitos corretos de transporte? Tá. Os volumes de produtos perigosos, eles devem ser identificados com a rotulagem, né? Que foi o que a gente falou. No caso de sobreembalagens, eles também deverão ser identificados. Então, exemplo de uma sobreembalagem, pode ser uma caixa que está condicionando outros volumes internos, como no caso de bombonas, ou também poderiam ser volumes ali paletizados e estrechados com filme plástico. Quando as informações de rotulagem nos volumes, né, ali pensando nos volumes homologados, elas não estão visíveis, deve ser rotulado do lado de fora com as mesmas informações que estavam no produto e com o título ali sobre embalagem. Vocês conseguem verificar essas informações na parte de rotulagem presente na 5998, mas também tem que ser identificado essa sobre embalagem. As embalagens precisam ser homologadas também no caso de resíduos? Sim, precisam ser homologadas no caso de resíduos. Mas é uma prática que a gente não encontra aí diariamente, né? Mas tanto produtos como os resíduos perigosos são contemplados aí na resolução da NTT. Então, sim. Como sinalizar o veículo que transporta várias embalagens com produtos de várias classificações? Qual é a regra? Em qual norma? Vocês conseguem verificar na 5998 e também na 7500 da BNT. Ali tem alguns exemplos mais ilustrativos para vocês entenderem. Mas quando a gente está falando de uma sinalização de uma carga mista, né, várias classes de risco, será utilizado somente o painel laranja sem nenhuma inscrição dos quatro lados do veículo, tá? Não será utilizado o rótulo de risco. De quem é a obrigação do reporte DENIT com DEC? Essa é uma obrigação do expedidor, tá? Então, muitas vezes as empresas se confundem um pouco porque acha que esses reportes são só da transportadora, tá? Mas essa é uma obrigação do expedidor. Tanto o DENIT quanto o CONDEC deve ser realizado anualmente pelo expedidor. A 9735 ainda é aplicável? Sim, ela ainda é aplicável, está vigente, vocês podem estar utilizando. Bom, pessoal, então sobraram mais algumas dúvidas, mas como a gente ultrapassou aqui o tempo, eu vou deixar para responder essas dúvidas por e-mail para vocês, então ninguém vai ficar sem resposta, tá? Então eu respondo essa dúvida posteriormente para vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado aí a vocês entenderem esse cenário de risco e estamos à disposição aí se vocês tiverem mais alguma dúvida. Muito obrigada, pessoal.